Olá a todos, novamente, meu nome é Osmar Saito. Dentro do módulo Gerenciamento da Produção, eu vou ser o responsável pela disciplina de Gestão da Qualidade Total. Essa disciplina ela vai acontecer em encontros online e ao vivo durante todo o mês de setembro, das 19h30 até as 21 horas. Essas aulas, elas vão acontecer a partir do dia 7 de novembro, né. Obviamente, como o dia 7 de novembro, ele é um feriado, essa aula do dia 7 de novembro, de setembro, né, dia 7 de setembro, ela vai estar disponível, em gravação para vocês, tá. Então as aulas dessa disciplina no mês de setembro serão dia 7/9, aula gravada, dia 14/9, aula ao vivo, dia 21/9, aula ao vivo e dia 28/9, aula ao vivo. A partir do dia 28/9, já vai estar disponível, né, na plataforma, a avaliação conclusiva, né, que vocês vão ter. Depois eu coloco também algumas orientações, né, de qual que é o prazo que vocês vão ter para realizar essa avaliação conclusiva. Dentro do portal, dentro do Que Mágico, já estão inseridas, né, todas as semanas de aula e todos os materiais referentes a cada semana, ok? Tá? Tem lá as instruções, tem lá o material, né? E para cada aula também tem alguns exercícios de conhecimento. Esses exercícios de conhecimento a cada semana vão compor a avaliação continuada, né, que juntamente com a avaliação conclusiva, vai dar obviamente a nota final dessa disciplina para cada um de vocês, ok? Então vamos então começar essa nossa aula, que é a aula do dia 7 de setembro, tá bom? Novamente compartilhando o arquivo com vocês da nossa disciplina, tá? Então vamos lá. O primeiro slide que eu coloco aqui, né, é o slide, de uma frase do Henry Ford, que ele diz o seguinte: "Qualidade significa fazer certo quando ninguém está olhando", né. Essa é uma frase bastante profunda, né, aonde o Henry Ford, ele queria dizer, né, que qualidade deve estar primeiro incorporado na atividade diária de cada um, né. E qualidade tem que estar inserido, né, na responsabilidade e na mente de cada pessoa que trabalha dentro da empresa, tá. Então não preciso, teoricamente, né, cobrar as pessoas para que as pessoas façam um trabalho de qualidade, né. Tem que estar inserido no dia a dia de trabalho dessas pessoas, tá bom? Tá. Então aqui um pouco do meu background, né. Então novamente, eu sou o Osmar Saito, né, sou engenheiro mecânico pela UMEC, pós-graduado em administração de empresas pela FAAP, né, mestre em administração de empresas pela FEI, e tenho aí trabalhado nesses mais de 39 anos nessa área de qualidade, tá. Sou Lead Assessor ISO 9001, pelo RAB, né, também auditor líder, IATF 16949, né, que é uma norma para atender o segmento automotivo, né, auditor líder ISO 14001 e também ISO 45001, tá bom? Então vamos lá, a bibliografia básica que nós vamos abordar, né, ou utilizar durante o curso, né, é primeiro esse livro da Balesteiro, né, Administração da Qualidade e da Produtividade, né? E depois um outro livro, né, que basicamente a gente vai utilizar as ferramentas da qualidade nesse livro, é do Luiz César Araújo, Organização, Sistemas e Métodos, né? Ambos os livros, né, fazem parte do acervo didático da Faculdade Flamingo, né? Então vocês vão poder obter esses livros na biblioteca da faculdade, tá bom? Obviamente, caso vocês queiram um aprofundamento melhor dentro da disciplina, tá? Os slides que nós vamos promover, né, durante a disciplina, vão ser suficientes para que vocês possam acompanhar, obviamente, o desenrolar aí dos assuntos a serem tratados.
ok? O critério de avaliação, né, aquele critério já conhecido por vocês, né? Então, 40% da nota de vocês vão ser as avaliações continuadas, né? A avaliação continuada, ela vai estar disponível em cada semana, né? Ao qual vai estar separado lá no portal, né? Então tem uma série de exercícios lá que vocês vão fazer, né? O próprio portal vai corrigir, e vai dar uma nota, né? E aí a média dessa nota, né? Ela vai valer 40% da avaliação continuada. E a prova conclusiva, 60%, né, da nota de vocês. Ao final, né, tendo uma média maior ou igual a 6, né, vocês serão aprovados nessa disciplina, tá? Então, antes de iniciar, né, venho com uma pergunta, né? E essa pergunta é: quem trabalha com qualidade, tá? Se nós tivéssemos, né, numa aula presencial, né, e aí por experiência, né, poucas pessoas vão acabar levantando a mão, tá? Porque as pessoas, quando eu faço essa pergunta, né? Quem trabalha com qualidade, normalmente as pessoas associam quem trabalha com departamento de qualidade, né? Mas na realidade, quando eu pergunto quem trabalha com qualidade, a resposta deveria ser todos, né? Então todos deveriam levantar a mão, tá? Fazendo um contexto da importância da qualidade, primeiro nós vamos ver, né, a complexidade do mundo atual em que nós vivemos, né? Então tem aí o efeito da globalização, né? Então hoje nós não temos mercados fechados, né? Um determinado produto, um determinado serviço, ele pode ser provido, né, por alguma organização em qualquer lugar do mundo, né? O efeito de novos concorrentes, né, no mercado mundial, né? Então, a todo momento surgem novas empresas que acabam sendo concorrentes com a tua empresa dentro do mercado, né? E obviamente dividindo a quantidade de clientes, né? As crises econômicas, né? Que fazem com que constantemente nós precisemos, né? Aumentar o nosso nível de competitividade, né? Tá? Depois, novas tecnologias embarcadas, né? Que acabam dando um contexto também complexo às organizações, né? Pressões sociais da sociedade, né? E, obviamente, o que eu falei também de questões de competitividade também, um tema que não é menor, que é o tema de sustentabilidade, né? Tá? Então, não é produzir a qualquer custo, né? É produzir também preservando, né? Os recursos da natureza, tá? Então, esse ambiente atual de negócios, né? Que nós estamos falando hoje, né? Nós estamos falando que cada vez mais nós temos clientes cada vez mais exigentes, demandando por melhor qualidade e demandando, obviamente, por menores preços, tá? Maior competitividade, novos concorrentes no mercado, né? Pressões sobre custos, né? Então, a minha organização, ela me pressiona para eu ter um custo cada vez menor, né, para aumentar a taxa de lucratividade, né, novas tecnologias, né, que muitas vezes requerem maior nível de investimentos, né, por parte da empresa. Cada vez mais os recursos humanos têm sido, né, têm sido cada vez mais disputados pelas empresas, né? Então, é muito importante também investir na capacitação, principalmente de uma mão de obra, que ela não está totalmente capacitada para atuar nas nossas organizações, né? Preocupação com a questão da sustentabilidade, né? Com o meio ambiente, né? E uma demanda também por uma melhor qualidade de vida, né? E o governo cada vez mais aumentando a regulação, né? No oferecimento desses produtos e desses serviços, né? E a pergunta é, como então a gestão da qualidade ela pode ajudar nessas demandas, né? Então, ou seja, então depois vem uma pergunta, né? A qualidade, afinal de contas, né? Ele é um fator diferencial para as organizações ou não? Tá? Então, fatalmente, eu responderia que sim, né? Tá? Então, nesse cenário, né, quando a gente olha a evolução dos modelos de gestão, né, e ao longo do tempo, a gente percebe, né, que a evolução da gestão da qualidade, ela acompanha também a evolução, né, a evolução do cenário macroeconômico, né, e também do progresso, né,
das diversas fases da industrialização no país, né? Então aqui a gente tem uma comparação, se a gente for olhando, né, a evolução empresarial, né, como também a gestão da qualidade, ela vai também evoluindo, né? Então, primeiro eu coloco aqui, né, lá no início, né, a era da produção em massa, né, através da administração científica lá do Taylor e do Fayol, né? Depois a era da eficiência, então já não bastava mais produzir em quantidade, né, mas sim também com controles de custos mais apurados, né? Depois, não bastava eu produzir um determinado produto em massa sendo eficiente, se a qualidade também ela não era respeitada, né? E depois, finalmente, esse momento que a gente vive hoje, que é o momento da informação, né? Informação em massa. Então, nessa análise de cenários, né, a gente percebe que todo dia nós nos deparamos com mudanças ocorrendo, sejam mudanças econômicas, sejam mudanças políticas, sociais, né? Mesmo o nível de qualidade percebido ele vai mudando ao longo do tempo, novas tecnologias, né? Relações trabalhistas, né? Isso tudo dá impacto, né? O impacto dessas mudanças, né? Afeta diretamente os consumidores, né? Os clientes da minha empresa, afeta as organizações de uma maneira geral e também afeta a minha própria empresa. O fato é que o consumidor ele está sempre mudando, tá? Eu não posso crer, né, que a necessidade ou a expectativa de um determinado cliente hoje ele vai ser o mesmo daqui a 10 anos, né? Então, o consumidor ele é sempre um alvo móvel, né? E o que o consumidor, afinal de contas, ele quer, né? Ele quer um produto, né, atualizado, né, que ele tenha tecnologia, né? E esse produto atualizado com tecnologia e qualidade, ele quer que também esse produto seja oferecido a um preço justo, né? E tendo também um atendimento, né, também adequado pela empresa, tá? Existe uma pesquisa, né? E aí eu tô colocando aqui na tela alguns resultados, né? Por que que normalmente o cliente muda de fornecedor, tá? Então existem estudos que dizem que, né, o cliente ele muda de fornecedor em 50% quando ele tem um atendimento de baixa qualidade, tá? 20%, né, quando existe uma falta de contato e atenção pessoal, né? 15% quando eles encontraram um produto melhor e 15% quando eles encontraram um produto mais barato, tá? Então, seja, então nos dias de hoje, né, o fator atendimento, principalmente quando eu tenho determinado produto que está atrelado a um determinado serviço junto, a questão do serviço começa a dar uma importância muito grande na percepção da qualidade desse meu cliente, tá? Então essas mudanças do consumidor, né, eles são ligados, né, a exigências de padronização, atendimento a necessidades específicas, né? Esse consumidor, muito mais do que preço, hoje ele está buscando o custo-benefício, né? Ele quer ter um produto continuamente atualizado com mais tecnologia, né? Então hoje ele está vendo também a sustentabilidade como um tema importante, né? E o pós-venda ele é visto também como um diferencial, né? E por isso que as empresas começam a investir muito em pesquisas de mercado para poder, obviamente, entender qual que é a tendência de necessidades desse meu cliente, tá? Até porque a concorrência está cada vez maior, né? Dificultando, obviamente, esse aspecto concorrencial de mercado, tá? Esse slide também ele é bastante importante, né? No passado, quem definia o preço do produto, né? Então, no passado, o preço do produto ele era dado pelo mercado, né? Então, uma determinada empresa, né? Ela computava, né? Os seus custos de produção, né? Os seus custos de transformação, acrescentava um determinado lucro, né?
e era esse preço que eles colocavam no mercado, tá? Só que e muitas vezes, né, determinadas ineficiências dentro do produto, né, ou dentro do processo, né, como por exemplo, defeitos de produtos, né, eles eram absorvidos pela margem de lucro da empresa. No cenário atual, né, o preço do mercado ele já não é mais definido pela empresa. Quem define o preço do produto agora é o mercado, né? Então, quando o mercado começa a definir o preço do produto, né, e eu tenho lá o meu custo de transformação, né, mantido o mesmo, automaticamente, se eu tiver um determinado nível de desperdício, né, isso afeta diretamente a minha taxa de lucro, né? Então, por isso que esse é um outro contexto, né, do porquê que as organizações também buscam qualidade, né? Buscam qualidade para diminuir desperdício, né, e para potencializar ou pelo menos manter o nível de lucratividade, né, exigido, né, ou necessário pelo acionista, tá? Uma outra coisa importante é a respeito do ciclo de vida do produto, né, tá? Antigamente, o ciclo de vida do produto, ele era muito longo, né? Um determinado produto, ele era colocado no mercado, né? E ele não tinha atualizações. Esse produto ficava no mercado 30, 40, 50 anos, né? E hoje em dia, a gente percebe que o ciclo de vida, ele é muito mais curto, né? Então, tem lá uma fase de introdução de produto, né? Nessa fase de introdução, o produto está começando a ser conhecido pelo seu mercado consumidor, né? Então, normalmente, nessa fase de introdução, as vendas desse produto são muito baixas, né? Quando o produto ele ganha uma determinada aceitação no mercado, vem a segunda fase do ciclo de vida, que é a fase de crescimento, né? Só que junto com a fase de, com a, junto, né, com o crescimento de mercado, vem também o aparecimento da concorrência, né? Porque, obviamente, empresas que fabricam um determinado produto similar, né, vê que o seu produto começou a ter uma aceitação melhor no mercado, né? Ele vai lá tentar também fazer um produto similar ao teu, tá? Então, junto com o crescimento das vendas, né, começa a ter um fenômeno interessante, né, que é a diminuição de custo, né? Obviamente, forçado pelo mercado. Depois, uma terceira fase do ciclo de vida é o ciclo de maturidade, né? Onde eu já não começo a ter mais mercado disponível, né? E o mercado disponível que eu tenho é o mercado da concorrência, né? Então, ou seja, eu não tenho mais o que a gente chama de crescimento vegetativo de mercado, né? Então, ou seja, então aí eu preciso começar uma batalha muito forte, né? Com os meus concorrentes para, obviamente, trazer os clientes dele para dentro da minha empresa, né? E depois a última fase do ciclo de vida do produto, né? É a fase de declínio quando a tecnologia, né? Daquele produto ele se torna obsoleto pelo lançamento de uma nova tecnologia. Tudo bem? Quando a gente olha a questão da satisfação do cliente, a pergunta é: quem são os clientes da organização, né? Então, quando a gente olha, né, quando a gente olha o conceito de stakeholder, né, a gente percebe, né, que os diretamente envolvidos com a minha organização não é necessariamente somente o meu cliente final, tá? Aí estamos falando que a minha empresa, ela tem como objetivo importante satisfazer a necessidade de todos os stakeholders, né? E aí estamos falando quem são esses caras? Nós estamos falando aí, os acionistas, o governo, a comunidade, os fornecedores, né? Os clientes finais, né? E os próprios funcionários da minha própria organização, tá bom? Tem um conceito aqui que ele diz o seguinte, ó: dificilmente haverá alguma coisa no mundo que alguém não possa fazer um pouco pior, um pouco mais barato e vender. Aqueles que consideram somente o preço serão fáceis vítimas dessas pessoas, tá? Isso aí foi falado pelo Ruskin, né? Lá em meados aí de 1850, né? Onde ele já colocava, né? Que qualidade ele é um fator, né? Primeiro é um fator subjetivo, né?
e qualidade tem que estar relacionado à questão do custo-benefício, né. Então, mas afinal, o que é qualidade, né? Então, a primeira coisa dentro do nosso curso é definir, então, o que é qualidade, tá? Existe uma definição muito coerente de qualidade, que ele diz que qualidade é todo aquele produto ou aquele serviço que é adequado ao uso, né, que tem confiabilidade, tem disponibilidade, tem um custo compatível, né. Então isso é qualidade, em um conceito bastante coerente, tá. Esse exemplo aqui que eu coloco, né, ao comprarmos uma determinada roupa, né, qual que é o conceito de qualidade que eu tenho, tá? E aí eu pergunto, e aí na tela, né, vocês estão vendo 2 peças de roupas aqui, né? Então qual das 2 peças tem qualidade, né? Normalmente quando eu estou também numa aula presencial, normalmente o pessoal fala que a peça do lado esquerdo, né, essa peça daqui tem qualidade e essa aqui não, tá? Só que agora olhem esse outro slide, tá? Agora a coisa mudou de figura, né, tá? Então vocês percebem que qualidade, ele é bastante subjetivo, né, tá? Então, algumas definições de qualidade também, né? Primeira, definição do Crosby, né? Que qualidade é conformidade com as especificações, né? Depois do Deming, né? Qualidade é uma perseguição às necessidades dos clientes, né? É uma homogeneidade dos recursos do processo, né? Ou seja, fazer um determinado produto sempre igual, né? E qualidade é previsibilidade e redução da variabilidade, né? Porque a previsibilidade e redução da variabilidade também diminui o custo, né? Então é isso que o Deming coloca também como qualidade. Depois o Juran, qualidade é adequação ao uso, né? Através da percepção das necessidades dos clientes e aperfeiçoamento introduzidos a partir de patamares já alcançados, né? Então o Juran, ele já começa a colocar um conceito de que qualidade não é um elemento estático, né? Qualidade, ele tem que ser um pensamento de melhoria contínua ao longo do tempo, ok? Tá? O Taguchi ele já dizia, né, que qualidade é a perda sofrida pela sociedade no momento em que o produto ele é despachado, tá? Daqui a pouco, ao longo do curso, a gente vai falar um pouco mais aí dos conceitos aí do Taguchi. Pela ISO 9000, a totalidade das características de uma entidade que lhe conferem a habilidade em satisfazer as necessidades explícitas e implícitas, né? A ISO 9001 agora, ela já começa a colocar o conceito de necessidade implícita, né? E o que é necessidade implícita, né? É aquela necessidade que o teu cliente tem, né, ao utilizar aquele teu produto ou aquele serviço, e que muitas vezes ele não manifesta, né, mas que está relacionado à condição de uso desse produto ou desse serviço, tá? Ainda a definição da qualidade na ISO 9001, grau no qual um conjunto de características inerentes a um determinado produto satisfaz aos requisitos, tá? E na 9001, quando a gente fala produto, né, ele é um resultado de um determinado processo, tá? E processo, ele é um conjunto de atividades interrelacionadas, né, que transformam determinados recursos em um determinado produto, ok? Tá? Então, um produto ou um serviço de qualidade, né, fazendo um resumo, né, é aquele que atende perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, segura e no tempo certo as necessidades do nosso cliente, tá? Então, portanto, né, pode-se dizer que qualidade que atende perfeitamente, né, por exemplo, né, é um projeto perfeito, né, de forma confiável, é aquele produto sem falhas, de forma acessível, é aquele produto a um custo-benefício adequado, né, de forma segura, atendendo a questão da segurança do teu cliente e entregue no tempo certo, né? Entregue no prazo que aquele teu cliente ele precisa, tá? Um dos grandes gurus, né, da qualidade que começou a falar sobre
definições de qualidade é o Garvin, né? Então, o Garvin, lá em 1987, né, ele desenvolveu um modelo conceitual que ele chamou de dimensões da qualidade, tá? E qual que foi o objetivo do Garvin, né? O objetivo do Garvin foi tentar diminuir essa subjetividade na definição da qualidade de um determinado produto ou de determinado serviço, né? Ele tentou, através da mensuração da qualidade, né, ele procurou ajudar as organizações, né, como perseguir um determinado estándar de qualidade, tá? Porque, obviamente, qualidade ele não pode ser obtido a qualquer custo, né? Então, entender qual que é, né, a mensuração da qualidade é importante para mim dimensionar quais são os recursos que eu vou ter que colocar dentro da minha organização para colocar um nível de qualidade que atenda à necessidade do meu cliente, né? E aí o Garvin, ele definiu as dimensões da qualidade, né, em 8 dimensões, né? Então, a primeira, desempenho, a segunda, características, terceiro, conformidade, quarto, confiabilidade, cinco, durabilidade, sexto, atendimento, sétimo, estética e oitavo, qualidade percebida, tá? Então, agora vamos entrar na definição de cada um, né? Ou de cada uma dessas dimensões de qualidade do Garvin, né? A primeira, quando ele fala desempenho, né, refere-se às características operacionais básicas de um produto, né? Então essa dimensão combina elementos das abordagens com base no produto e com base no usuário, tá? Então para o Garvin, né, um determinado produto ele tem que atender às características básicas desse produto ou desse serviço, tá? Depois, segunda dimensão de qualidade, né? São aquelas características, né, de desempenho que são aquelas características que dão um valor a mais para aquele produto, né? São aquelas características secundárias que suplementam o funcionamento daquele produto ou daquele serviço, né? E que muitas vezes é valorizado pelos nossos clientes, tá? Depois o terceiro, confiabilidade, né? É a capacidade, né? De um determinado produto, né? Ele ter uma determinada falha em campo, né? Então ele reflete a probabilidade de um mau funcionamento do produto, como por exemplo tempo de falha, possibilidade de defeitos, né? E depois, o item 4, né? É o que o Garvin ele chama de conformidade, né? Que é o grau que um determinado projeto e as características operacionais de um determinado produto estão de acordo com os padrões pré-estabelecidos, né? Então existem duas abordagens distintas de conformidade, também de acordo com o Garvin, né? Então a primeira iguala conformidade ao cumprimento das especificações, né? Que está muito ligada ao conceito do Juran, né? E a segunda iguala conformidade com grau de variabilidade, né? Que ele está ligado ao conceito do Taguchi e ao conceito do Deming, que a gente vai ver também na próxima aula, tá? Depois, o conceito, a dimensão de qualidade de durabilidade, né? Que ele vai medir a vida útil de um determinado produto, né? Não adianta um determinado produto ele ser super bom se ele tem uma durabilidade muito baixa, né? Então inclui dimensões econômicas e técnicas, né? Então tecnicamente definimos durabilidade como uso proporcionado por um determinado produto até que ele deixe de ter a sua determinada função, tá? Depois atendimento, né? É o grau de rapidez, cortesia e facilidade de reparo, como por exemplo pós-venda, né? Tá? Porque os consumidores, de uma maneira geral, eles não se preocupam somente com a possibilidade de um produto estragar, né? Mas também com as condições que ficam submetidos, tais como pontualidade e eficiência nesse pós-venda, tá? Depois, a outra dimensão do Garvin, estética, né, que está diretamente associada à abordagem da qualidade baseada no usuário, né, que está ligada à aparência do produto, tá? E, obviamente, está ligado a uma questão de julgamento pessoal.
Obviamente que dependendo do tipo de produto ou dependendo do tipo de serviço, uma determinada dimensão da qualidade, ela é mais proeminente do que outra, né? E depois, por fim, o que a gente chama de qualidade percebida, né? Então, qualidade percebida é uma dimensão mais diretamente ligada à reputação de uma determinada empresa, né? Ou seja, de uma maneira geral, se refere ao fato de ser atribuído qualidade a um produto de uma empresa com base no conhecimento de que essa empresa tenha fabricado bons produtos anteriormente. A qualidade dos produtos fabricados pela empresa hoje é parecida com a qualidade dos produtos que ela fabricava em épocas passadas, ou que a qualidade dos produtos de uma linha de produtos recém-colocada é parecida com a qualidade dos produtos mais antigos de uma empresa, tá? O que eu dou como exemplo por exemplo, a Toyota, né? A Toyota, quando ela lança um determinado produto no mercado, né, ela tem uma qualidade percebida muito grande, né? Então, quando o consumidor ele olha, né, que aquele produto ele é Toyota, né, já vem na mente dele um produto de qualidade, tá? Então, isso é qualidade percebida, ok? Tá? Aqui o diagrama de Cano, né? Tá? Esse diagrama ou modelo de Cano, né? Ele é um modelo de satisfação de cliente, né? Que ele vai ser objeto também do nosso projeto de extensão, né? Então, o projeto de extensão que eu vou propor para vocês vai ser a utilização desse modelo de Cano, tá? O modelo do Cano, ele é baseado em três pilares importantes, né? O primeiro pilar é o que o Cano chama, né, de características de necessidade básica, né, tá? Então eu tenho lá uma determinada característica, né, de um determinado produto ou de um determinado serviço, né? E se ele é considerado básico para o funcionamento daquele produto ou daquele serviço, né? O Cano diz que esse tipo de característica, na presença dele, não aumenta a satisfação do cliente, mas na ausência dele, diminui a satisfação do cliente, tá? Então, o exemplo que eu dei, né, lá na aula que eu postei do projeto de extensão é, por exemplo, o rádio de um determinado veículo, tá? O rádio de um determinado veículo funcionando, tá, não traz nenhum aumento na satisfação do teu cliente, tá? Mas se você compra um veículo novo, né? E você vai ligar o carro, né? Ligar o rádio, né? E o rádio não funciona, te causa insatisfação, tá? Então, característica básica não aumenta a satisfação, mas na ausência ou no desempenho ruim dele, causa insatisfação, tá? Depois, essa reta do meio, né? É o que o Cano diz de características de desempenho, tá? Então, por exemplo, eu tenho um determinado veículo, né, tá? Que ele tem, por exemplo, um veículo 1.0, né? Então, se esse determinado veículo 1.0, né, por exemplo, numa ladeira, né, tem um veículo que ele tem uma maior facilidade de subir a ladeira, né? O desempenho em condições adversas é melhor, a minha satisfação aumenta, tá? Então, não é que eu estou insatisfeito, né? Por exemplo, com um determinado veículo que tem dificuldade em subir a ladeira, né? Significa que eu vou ter uma satisfação maior naquele veículo 1.0 que ele sobe a ladeira de uma maneira mais simples, né? Ou de uma maneira mais rápida, tá? E depois aquela característica, né? De excitação, né? Ou aquela característica de encantamento do meu cliente, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá um determinado veículo zero, né? Tá? Que eu estou esperando lá, né? Que a empresa fabricante do veículo, né, ele vai me dar os 3 anos de garantia, né, que é praxe para esse mercado, né, e aquela empresa me dá 5 anos de garantia, por exemplo, tá? Isso ultrapassa, né, o que eu poderia esperar para aquele produto ou para aquele serviço, tá? Aí ele me dá um aumento exponencial da satisfação do meu cliente, tá? Isso aí é uma característica de encantamento, né? E vai ser muito legal quando vocês utilizarem nesse modelo de cano, né? Nesse projeto de extensão que vocês vão fazer, tá bom? Tá? Olhando um pouco, né, a evolução da qualidade ao longo do tempo, né? Nós temos esse diagrama que eu estou colocando aqui para vocês, né? Então, a evolução da qualidade, né? Ela surge, né? Lá no início da civilização, tá?
Então, na era do artesão, né? Então, o que que era o artesão, né? O artesão era aquele cara, né, que fabricava o produto, né, do começo ao fim, né? Então, ele era o responsável, né, por aquele produto em todas as etapas de fabricação daquele produto, tá? Depois do artesão, né, começou a se falar, bom, já não dá com o aumento populacional, já não dá para o artesão, né, atender a demanda de todos os clientes que estão no mercado, tá? Então é necessário haver um aumento na quantidade de produtos fabricados, né, através da massificação da produção, tá? E aí vem a revolução industrial, né, com foco na inspeção do produto, né? Então, essa fase da evolução da qualidade é o que a gente chama de ênfase no produto, tá? Depois, eu começo a pensar em quais são os determinantes do processo, né, que influenciam na qualidade do produto, né? Aí nós vemos a evolução para controle de qualidade, né? Depois, para garantia da qualidade, né? Depois, entendendo que qualidade, né, é um fator que depende das pessoas, né? Aí nós temos a evolução para a era da qualidade total, né? E nos dias de hoje, a era da competitividade total, tá bom? E agora vamos detalhar cada uma dessas etapas, né? Então, o primeiro estágio, né? Quando a gente começa a entender a qualidade, né, de uma maneira mais seriada, né? Então ela começa, o início da qualidade como processo, né? Ela começa a ocorrer durante a Primeira Guerra Mundial, né? E durante aquele período de aumento de produção seriada, né? Da massificação da produção, principalmente com o Henry Ford, né? Lá em meados de 1918, né? É onde nessa era da qualidade, o objetivo principal, né, era segregar, né? Era separar as peças boas das ruins, tá? Então, ou seja, nessa era da qualidade, a minha principal obrigação, né, o meu principal interesse era fornecer produto bom para o meu cliente, tá? Mesmo que eu tivesse que ficar separando peça boa de peça ruim, tá? Então, a qualidade limitava-se a uma inspeção final de produto para justamente fazer essa separação do que era bom e do que era ruim, tá? Depois ainda, né, tá? No segundo estágio, né, aí começa o desenvolvimento da indústria bélica e da indústria automobilística, né, aonde eu começo não só agora, né, a olhar o produto ruim e o produto bom, mas principalmente olhando o produto ruim e tentar investigar qual que é a causa do erro, tá? Porque na realidade, quando eu olho o produto ruim e o produto bom, né, eu tô mirando, né, o efeito, tá? Então eu estou trabalhando de uma maneira reativa, né? Então, o segundo estágio, nós já começamos uma era proativa, né? Onde eu procuro buscar a causa dos erros, né? Para poder melhorar a qualidade através da melhoria de processo, tá? E não mais através da separação de produto bom do ruim, tá? Então surge, então, né, como processo industrial, né? E aí surge o termo quality control, né? Ou controle de qualidade, tá? E a Segunda Grande Guerra Mundial, ela aumenta a velocidade com que isso acontece, né? Principalmente para melhorar a qualidade dos armamentos utilizados lá na guerra, tá? E aí surge o americano Short, né? Considerado o pai do controle estatístico da qualidade, onde ele começa a desenvolver os sistemas de inspeção por amostragem, tá? Então vamos imaginar o seguinte, né? Na época inicial, né, da industrialização, pelo volume baixo de produção, eu conseguia fazer a inspeção final de tudo aquilo que era fabricado, né? E separar as peças boas das peças ruins, tá? No segundo estágio, além de não ser eficiente, né? Porque separar o produto ruim, né? O produto lá já foi fabricado, né? Então eu já tive lá um desperdício, né? Tá? Mas com o aumento da quantidade de peças fabricadas, já não dá também para mim começar a inspecionar tudo, né? Então o Short começa a fazer um desenvolvimento
um desenvolvimento de uma teoria estatística, né, que eu começo a fazer avaliações, né, por amostras de um determinado lote de produto fabricado, né, para tomar decisão em cima daquele lote total, né, de peças fabricadas, né. Então, dentro desse segundo estágio, né, começa a evoluir o controle de qualidade não só na fabricação, mas também agora no projeto, né, controle de qualidade, né, durante a fabricação, né, e controle de qualidade também no maquinário, né, para poder entender quais são aquelas características, né, no equipamento que começa a dar problema na qualidade do meu produto, né. Começa a se utilizar, dispositivos de medição, né, para auxiliar a garantia da qualidade durante o processo de fabricação, né, e como nós falamos também, a inspeção por amostragem, tá? Depois o terceiro estágio já começa com o Deming e o Juran, né? Principalmente para poder entender a qualidade, mas agora no lado preventivo, né? Então, como evitar a não qualidade, tá? Porque eu não quero somente produzir peças ruins, né? Eu quero agora evitar que essas peças ruins sejam fabricadas, né? Tá? E nesse terceiro estágio, né, começa a ter um incremento, né, da teoria do controle estatístico da qualidade, né, principalmente através do entendimento de quais são as variáveis, né, dentro do processo produtivo que pode proporcionar uma queda de qualidade, né? Como, por exemplo, velocidade da máquina, né, temperatura, pressão, né, tá? Indo em contra ao desempenho dos produtos, né, começa a ter uma evolução aí dos experimentos, né, de características de processo, né, através do DOE, né, começa a ter um início, né, da evolução dos testes de durabilidade, né, resistência mecânica, né, para determinar ciclo de vida de produto, né, começa a criação das normas, né, e especificações para a indústria automobilística e indústrias em geral, como por exemplo a SAE, a DIN, né. No quarto estágio, né, aí estamos falando, né, já no desenvolvimento dos estudos do Kaori Ishikawa, né, tá? Principalmente entendendo, né, que o Kaori Ishikawa, ele foi um dos grandes humanistas da qualidade, entendendo, né, que a pessoa que trabalha lá no chão de fábrica, ela é fundamental, né, para a manutenção da qualidade do produto ou do processo, né? Então ele foi pioneiro nas atividades do Total Quality Control, né, ou do controle de qualidade total lá no Japão, né, tá? Então ele começa a criar o conceito de quality mind, né, na indústria japonesa, né, e ele é muito apoiado pelo Toyota, pela Honda, né, e pela Sony, né, que eram as grandes empresas industriais lá no Japão naquela época, né? Então aqui um pouco, né, da filosofia japonesa, né? Filosofia japonesa estava alicerçado principalmente na preocupação com as pessoas, né? Que é aquela questão, né? Do quality mind, né? No quarto estágio começam a se evoluir os círculos de controle de qualidade, né? O que é os círculos de controle de qualidade, né? Baseado naquela visão humanista do Kaori Ishikawa, né? De que o funcionário ele tem uma contribuição muito grande na manutenção da qualidade, uma vez, né? Que ele, como ele está diretamente voltado à máquina, voltado ao equipamento, voltado ao produto, voltado ao processo, é ele que conhece mais o que acontece lá no processo de produção. E é ele que consegue identificar aquilo que tem que ser melhorado para a melhoria da qualidade do produto, né? Então, surgindo lá o Total Quality Control, né, tá? Aonde a empresa começa a enxergar isso como fator importante para a qualidade, né? Então, o quarto estágio, né, a qualidade passa a ser quase uma religião lá no Japão, né, que era o tal lá do Quality Mind, né? E começa-se aí a relação, né, que nós colocamos com a relação industrial, né? E aí começa a ser implementados, né, aqueles modelos, né, de produtividade voltados ao just in time, né,
que tem tudo a ver com a questão da qualidade, né? Então começa a entrar o conceito de TPM, né? Ou o conceito de manutenção da produtiva total, né? O conceito do setup, o 5S, nasce também dentro desse quarto estágio da qualidade, tá? Depois o quarto estágio, né? A indústria americana e europeia, né? Sentindo o avanço da indústria japonesa, né? Eles começam a criar uma derivação do modelo do TQC, que é o Total Quality Control no Japão, né? Então eles criam, na visão ocidental, o que eles chamam de TQM, né? Que é o Total Quality Management, né? Ou o gerenciamento total da qualidade, né? E aí ligando a qualidade à gestão estratégica da organização, né? Então, não mais, né? Dentro do quarto estágio, através do TQM, né? Ele começa também a quebrar um pouco aquela cultura japonesa, né? De emprego vitalício, né? De promoção lenta, né? Baseado no crescimento contínuo do funcionário dentro da empresa, né? Tá? Então, quarto estágio, né? Ele começa também com um rápido desenvolvimento tecnológico, né? Sabendo então que a decisão, que a rapidez da decisão é fundamental, né? Também para melhoria não só de qualidade como também de produtividade, né? Então com essa mentalidade eles começam a competir de uma forma mais direta com a indústria japonesa, né? Então começa a vir o termo, né, dentro do quinto estágio, né, que é a competitividade total, né? Então não basta um determinado produto ter qualidade, se ele não alcança também os objetivos de custo, né, determinados pelo teu cliente, né? Então qualidade começa a ter uma abrangência maior, né? Então qualidade começa a ser vista também como um elemento fundamental para a empresa diminuir custo através da diminuição do desperdício. Diminuindo o custo, eu aumento a rentabilidade da minha empresa, né? Através do aumento da rentabilidade, eu aumento a lucratividade e, ao mesmo tempo, eu tenho margem, né? Para eventualmente decidir por uma diminuição também do custo de venda do meu produto, né? Porque eu tenho margem para absorver essa diminuição de preço de venda, né? Tá? Nesse quinto estágio, né, também começa-se a se desenvolver, né, os projetos, né, ou as ferramentas de aumento de produtividade, né, e aí vem e aí começa a surgir, né, o conceito do Jack Welch, né, dentro da GM, né, dentro da GE, né, que foi o Six Sigma, né, e aí a gente vai ter uma parte aí da nossa disciplina que nós vamos também discutir um pouco o que foi o tal do Six Sigma, tá? E que revolucionou não só a indústria americana, mas também a indústria mundial, através da diminuição da variabilidade do processo produtivo, né? Então, diminuindo a variabilidade do processo produtivo, eu tenho produtos com menor viabilidade, produtos melhores, né? E com produtos melhores, eu consigo também ter produtos com menor nível de desperdício, tá? Então, na realidade, né, se a gente for olhar, né, os modelos de gestão, né, num primeiro momento, ele era um modelo voltado à inspeção, né? E aí estamos falando em inspeção 100%, né? Chega um momento que inspeção 100% já não dá, né? Aí vem o modelo do quality control, né? Onde eu começo a fazer inspeções por amostragem, né? Depois o modelo de garantia da qualidade, depois o modelo de qualidade total, tá? Aqui um gráfico que eu costumo mostrar muito também, né, para observar a qualidade dentro da perspectiva do meu cliente, né? Então olha que interessante, né, tá? O cara de pro isso aqui é um exemplo, né? É um balanço, né? Aqui é como o marketing pediu, né? Aqui, aquilo como vendas entendeu como sendo necessário, né? Aqui é como engenharia tentou traduzir o pedido de vendas, né?
Aqui, como produção, né, deu o seu se vira nos 30, né, para poder produzir, né? Aqui, como assistência técnica, resolveu o problema em campo, né? E aqui, no final das contas, é o que o cliente queria, tá? Então, olha que visão distorcida, né? Das minhas áreas internas dentro da empresa para que o cliente ele quer, tá? E aí, novamente, isso reforça, né? Tá? Aquele modelo do Cano, né? Tá? Que eu estou direcionando para que vocês façam dentro do projeto de extensão, tá? Então aqui ele é um negócio também legal, né? Tá? Que nós falamos aqui, ó, tá? Isso aqui é um texto, né? Tá? Que ele diz muito, né? De tudo aquilo que a gente fala em termos de qualidade, né? Então quem é o responsável pela qualidade, ó, tá? Então essa é uma história sobre 4 pessoas chamadas, né? Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém, tá? E aí a historinha diz o seguinte, né? A qualidade era um serviço importante a ser feito, tá? E todo mundo estava certo de que alguém o faria. Qualquer um poderia ter feito. Alguém ficou zangado sobre isso porque era serviço de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém percebeu que todo mundo não o faria. No fim, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito, tá? Então isso é um texto, né, tá? Onde diz basicamente, né, essa questão que a responsabilidade pela qualidade é por todo mundo, tá? E aí volta naquele primeiro slide, né, que eu falei para vocês, quem que é o responsável pela qualidade? Na realidade é qualquer um, né? Todo mundo que trabalha dentro da minha organização, né? E aí é por isso que esse conceito do Total Quality Management, ele vem justamente para isso, né? Tá? Ele vem para entender, né, o papel de cada um dentro da minha organização, né? Para manutenção e para garantia da qualidade do meu produto ou do meu serviço, tá? Só que de uma maneira estruturada, né? Então, qualidade total passa a ser, dentro do TQM, um conjunto de princípios e métodos organizados dentro de uma estratégia global da empresa que visam mobilizar todos os recursos da minha organização para obter uma maior satisfação do cliente ao menor custo, né? Então, ele é o conceito aí do TQM, tá? Dizendo respeito novamente, ó, a todas as funções da empresa, né, em todas as atividades, envolvendo todos os colaboradores, em qualquer posição hierárquica, em todas as relações cliente-fornecedor, né? Porque não adianta eu ter um produto, eu ter um processo de qualidade dentro da minha empresa se eu recebo, por exemplo, insumos de baixa qualidade do meu fornecedor, tá? Todas as melhorias de qualidade e sistemas preventivos, né, em todo o ciclo de vida do produto, né, em todas as relações, né, não só com os meus fornecedores, como também os meus terceiros, os meus parceiros, né, toda a rede que trabalha agregando valor ao meu produto ou ao meu serviço, né, e a todos os meus mercados, sejam eles os meus mercados atuais, sejam os meus mercados potenciais, ok? Tá? Muito bem, pessoal. Aqui eu finalizo a nossa aula de hoje, né? Novamente aí agradeço a participação de vocês, né? Na próxima aula, que é a primeira aula online ao vivo, né? A gente vai ter a oportunidade de tirar eventualmente alguma dúvida, né? Que vocês pudessem ter em relação à primeira aula, né? E aí nós começamos já também a segunda aula, tá bom? Tá? Muito obrigado, né? Espero que vocês tenham aproveitado essa aula e nos vemos então no dia 14 do 9, tá bom? Até logo. Então, novamente, próxima aula no dia 14 do 9, né? Ela se inicia às 7h30 e ela vai até às 9 horas da noite. Lembrar que meia hora antes, né? Das 7 até as 7h30, nós vamos ter no dia 14 a primeira aula também do projeto de extensão, ao qual nós vamos utilizar o diagrama do cano, né, para determinar a satisfação dos clientes de uma determinada empresa, né?
aos quais vocês vão fazer esse projeto de extensão, tá bom? Então nos vemos então na próxima aula, então muito obrigado e até lá. Até logo.